Alta performance e saúde intestinal. Será que existe alguma relação? Meu nome é Juliana Carvalho, eu sou nutricionista funcional e hoje a gente vai falar de intestino, saúde, vitalidade, performance e bem-estar. Hoje em dia tem se falado muito que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Na verdade, tem hora que eu acho que ele poderia ser até o primeiro, porque lá acontecem tantas coisas que interferem muito na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa performance, nas nossas escolhas alimentares, e tudo que a gente come, gente, interfere na nossa microbiota intestinal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que seria um intestino saudável e como esse intestino vai refletir nessa performance, nessa vitalidade, nessa adesão de dieta. Quando a gente pensa no intestino, a gente pensa num órgão onde lá dentro a gente tem bactérias boas, bactérias ruins. Tudo que a gente come vai impactar essas bactérias, porque as bactérias boas, elas são nutridas de fibras, de salada, de alimentos saudáveis, de nutrientes em geral. E as bactérias ruins, elas são nutridas de excesso de açúcar, de farinha branca, né? Então, essas bactérias ruins, elas muitas vezes começam a se proliferar devido a uma alimentação inadequada, devido a um estresse, devido a alto de cortisol, e aí a gente tem o que a gente chama de disbiose intestinal. E isso não é uma doença, essa disbiose intestinal, mas ela é um desequilíbrio da sua microbiota. E essa microbiota está muito ligada com a sua imunidade, com a sua disposição, com a sua vitalidade. Por isso que o assunto hoje é vida, né? É disposição, é performance aí em relação à sua saúde intestinal. E aí a gente vem para um segundo ponto, né? Além desse desequilíbrio de microbiota, é no intestino que a gente faz a absorção de nutrientes. Então, quando você começa a machucar esse intestino, começa a comer muita besteira, álcool, industrializados, fast foods, às vezes algum antibiótico que a gente tem que tomar que faz esse desequilíbrio, porque o antibiótico ele vai matar tantas bactérias boas quanto a ruim. Então, ele também vai causar essa disbiose que eu acabei de contar para vocês, né? Esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E aí a gente entra nesse ponto, né? No intestino é onde é absorvido os nutrientes, né? Então aqui a gente começa a digestão desde a boca, né? E aí passa pelo esôfago, pelo estômago, e essa digestão vai acontecendo até que chega no nosso intestino e os nutrientes ali são absorvidos. Quando a gente tem uma saúde intestinal debilitada devido a vários estímulos que eu já citei aqui, o que pode acontecer? A gente pode ter uma má absorção de nutrientes. E essa má absorção de nutrientes vai acabar deixando a gente mais cansado, fadigado. Então aí eu começo a responder a primeira pergunta: a minha performance tem a ver com a minha saúde intestinal? Tem sim, né? Porque por N fatores, e eu vou fazer toda essa teia aqui hoje com vocês, mas um intestino que não absorve bem os nutrientes vai causar possivelmente esse cansaço, essa falta de disposição e vai acabar interferindo na sua performance em geral. Então, por isso que eu falo que o intestino, lá acontece tantas funções, então um intestino saudável vai ser fundamental na absorção dos seus nutrientes. A maior parte do nosso sistema imunológico, na verdade 80% dele, também está ligado no nosso intestino. Isso porque, gente, nosso intestino tem bilhões de bactérias, de fungos, e ele está super conectado com o nosso corpo. Então, quando ele encontra bactérias patogênicas, quando eles encontram alguns tipos de bactéria, eles vão ter uma reação a partir do GALT, que é o nosso tecido linfóide associado ao intestino, né? Como se fosse um sistema de defesa mesmo, que acontece 80% no nosso intestino. Então, quando a gente fala desse tema, né, saúde intestinal e performance, a nossa imunidade está 80% no intestino. Então, a gente precisa ter um intestino saudável, que a gente vai falar já já, né? Algumas práticas aí a nível nutricional, a nível de estilo de vida, mas por quê? Porque ele também vai interferir nessa imunidade, e essa imunidade traz pra gente toda a vitalidade, disposição e performance.
Eu amo falar de intestino, eu amo cuidar de intestino. Essa é uma área que eu me aprofundei, fiz um curso de modulação intestinal durante 2 anos e tem uma frase de Hipócrates que é: toda doença começa no nosso intestino. E realmente, quando a gente tem esse desequilíbrio da nossa microbiota, quando a gente nutre essa microbiota inadequadamente, quando a gente tem várias questões a nível de sistema imunológico, né? Um intestino machucado, ele vai levar uma permeabilidade, ele vai levar uma leaky gut, que vai trazer uma permeabilidade e vai estar acionando o nosso sistema imune. Então isso é muito importante, por isso que a gente tem que ter sempre esse intestino mais íntegro, uma microbiota mais equilibrada, porque isso vai refletir no nosso todo. Então essa frase de Hipócrates, né, que ele associa a doença ao intestino, eu acredito muito, e eu acredito que o intestino, ele vai dando sinais. Então, Ju, como saber, né, se eu tenho um intestino saudável, se eu não tenho? Primeira coisa que a gente tem que pensar é sinais e sintomas. Então eu pergunto muitas vezes: como que tá o seu cocô? Aí vocês ficam sem graça, fala: ai, Sanu tá perguntando cocô. Mas uma saúde intestinal começa daí. Então aí, não, Ju, eu vou todos os dias ao banheiro, mas eu vou demais, aí eu já fico atenta. Ju, eu não vou, fico 2, 3 dias, já fico atenta. Qual que é o ideal? Ir 1, 2 vezes no banheiro, fazer um cocô bonito, que é um cocô estilo salsicha. Vocês podem, inclusive, colocar aí no Google, né, escala de Bristol. Ele mostra as fezes, tanto as mais pastosas quanto as mais durinhas. Eu falo aquela cocô de cabritinho, né? Muito paciente, principalmente mulheres, tem muitas questões a nível de constipação intestinal. E aí a gente tem que, é um leque tão abrangente, né? Ver como é que tá a alimentação, se ela tem alguma hipersensibilidade, se ela toma água, como é que tá o consumo de fibras. Então a gente precisa entender como que é essas fezes, e a partir dessas fezes a gente já consegue começar a entender o que ela está comendo, se ela tem alguma hipersensibilidade alimentar, que acaba refletindo muito, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é como é a digestibilidade, como são os sintomas e sinais gastrointestinais. Tenho muito gases, eu tenho refluxo, eu tenho uma má digestão, eu tenho uma azia, eu tenho um abdômen muito distendido. Tudo isso são questões, são sinais e sintomas que seu corpo já está sinalizando que talvez a gente precise olhar melhor para essa microbiota. Tá? Então isso a gente precisa estar bem atento. O ideal é que você busque um profissional de saúde para entender como está a sua saúde intestinal. Mas em geral, a gente entendendo consistência de fezes, frequência, sequência que você vai ao banheiro e trabalhando sinais e sintomas, a gente já vai ter muita informação aí para começar a entender se você está com um problema de digestibilidade, se você produz poucas enzimas digestivas, se você está com uma disbiose intestinal ou se você tem uma hipersensibilidade a algum alimento que está te fazendo mal, ou se tem o leaky gut, que eu acabei de falar sobre permeabilidade intestinal. Então tudo isso precisa ir sendo observado. Hoje, inclusive, no mercado existem vários exames, né, de microbiota para a gente ver o que está ali popularizando. Através das nossas fezes a gente consegue fazer esses exames, são exames um pouco mais caros, mas a gente consegue ler toda a nossa microbiota ali. Então, eu tenho muito Firmicutes. Firmicutes é uma bactéria propensa para quem para quem tem uma probabilidade de ter mais obesidade. Tem muita Arquemância. A Arquemância já é uma bactéria positiva, sinal que aquela pessoa tá bem ali, tá com um intestino mais saudável. Então, através desses exames de microbiota, a gente vai também conseguindo identificar o que existe ali, né? Então, não só isso que eu falei para vocês de sinais e sintomas, mas a gente tem exames para a gente fazer uma leitura da sua microbiota intestinal. Essa microbiota, ela foi formada desde do parto que você teve, da alimentação como bebê, da sua vida inteira. Então, ao longo da vida, a gente vai mudando essa microbiota. Então, não quer dizer que esse exame seja uma microbiota que vai ficar aí para o resto da vida, mas a gente consegue entender como que está se comportando essa microbiota, o que a gente precisa nutrir mais, que bactérias a gente precisa trabalhar, né? Se está com muita bactéria, tem muitas bactérias que produzem gás metano, então explica o porquê de você ter tantos gases. Então tudo isso é como identificar se a minha saúde intestinal, se a minha microbiota está ok.
Aí nós vamos caminhando, né, de acordo com esses diagnósticos, com esses sinais e sintomas. Então a gente pode identificar, nossa, esse paciente tem uma disbiose intestinal, ele tem um desequilíbrio, talvez eu coloque um pouco de probiótico, que são bactérias boas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tudo virou probiótico para tratar intestino, e não é bem assim. Até o excesso desse probiótico pode ser ruim, e pode fermentar, pode dar mais gases, então a gente tem que saber ali qual probiótico aquela pessoa realmente precisa, e a gente tem uma infinidade de cepas, né, probióticas, e dosar essa quantidade de acordo com cada caso. Além disso, como eu falei, tem a leaky gut, que é essa permeabilidade intestinal. A leaky gut, ela vem sendo, né, estudada demais, e ela é desenvolvida a partir ou de alguma doença que afetou ali a saúde intestinal, ou de excesso de comidas, né, fast foods, açúcar, farinha branca, que foi causando a disbiose. E o que acontece na leaky gut de uma maneira bem fácil? Nosso intestino tá ali bonitinho para absorver, digerir, e aí a gente vai ferindo com esses estímulos, como eu falei, né? Antibióticos, alimentação ruim, estresse, cortisol alto, que todos nós vivemos isso constantemente, algum verme, algum patógeno a nível intestinal que trouxe esse desequilíbrio. Então tudo isso vai ferindo. Além disso, muitas pessoas começaram a desenvolver hipersensibilidades alimentares, alergias alimentares, intolerâncias alimentares, que tem uma diferença entre as três, e isso também para aquela pessoa começou a ferir aquele intestino. E aí o leaky gut, que é essa permeabilidade, ele vai deixando o nosso intestino sem as junções, ele vai ficando permeável. E quando ele está permeável, macromoléculas de alimentos chegam na nossa corrente sanguínea, ele observa como um corpo estranho, e ele pode gerar inclusive mais intolerâncias alimentares, mais sinais e sintomas, ou até mesmo doenças autoimunes. Então a gente precisa trabalhar muito a recuperação desse intestino, a cicatrização desses enterócitos, nutrir, né, esses enterócitos para que eles possam estar juntinhos, né, essa junção ali que a leaky gut proporcionou. E com isso a gente também tem sinais e sintomas, né, inchaço, gases, sensibilidade alimentar, tudo isso é sinal que pode estar existindo ou uma disbiose ou uma leaky gut, né? As próprias doenças autoimunes, doenças a nível de tireoide, tudo isso a gente tem que investigar. Então, às vezes você fala, nossa, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Aí fala, e aí, como que funciona o intestino? Então, tá muito ligado às doenças autoimunes com a nossa saúde intestinal, porque, como eu já expliquei para vocês, 80% das nossas células imunológicas estão no intestino. Aí você imagina, né, gente, tudo que a gente vive hoje. A quantidade de fibras que a gente come, a quantidade de água, de alimentos saudáveis, isso tudo vai interferir diretamente na nossa microbiota. E hoje, com o excesso de estresse, de gorduras saturadas, de farinhas brancas, de alimentos industrializados, isso vai causando um desequilíbrio. Então fala-se muito hoje sobre hipersensibilidade, sobre o leite, o glúten ser inflamatório para o intestino, mas a verdade é que esses alimentos eles foram muito modificados. Eu não tiro glúten e leite de todo mundo, imagina, mas a gente sabe que eles podem sim estar interferindo aí na saúde intestinal, causando uma hipersensibilidade, ou aquela pessoa que fala, Ju, mas tudo que eu como eu passo mal. Possivelmente é porque o intestino dela tá permeável e tudo que ela come chega lá e passa e dá sinais e sintomas. Então muitas vezes não é que ela tem uma hipersensibilidade a todos esses alimentos, é porque o intestino dela não tá legal. E aí a gente precisa trabalhar. O estresse crônico também é outra coisa que vai causar essa permeabilidade intestinal. Então, toda vez que a gente fala de intestino, está muito ligado ao nosso emocional. A gente tem até a síndrome do intestino irritável, aí já intestino dá tema para tudo, né? A ideia hoje é mostrar para vocês como essa saúde intestinal é importante, como ela interfere diretamente na nossa vitalidade, na nossa saúde, na nossa performance. E quem já escutou falar sobre eixo intestino-cérebro, né? Como que o meu cérebro fala com o meu intestino, como o meu intestino fala com o meu cérebro. Então a gente tem aí vários
conexões, né, entre esse eixo intestino-cérebro. Por isso que assim, nossa, hoje eu tô ansioso, hoje eu tô nervoso, hoje eu tenho uma apresentação, meu intestino soltou, tô com dor de barriga. Por quê? Porque a nossa saúde cerebral, a nossa saúde emocional, mental, ela tá totalmente conectada. Então isso aí é mais uma importância da gente estar, né, se cuidando em todos os níveis. E o intestino e o cérebro, eles também estão conectados através de substâncias químicas que chamam neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são produzidos no nosso cérebro e eles geram sensações, emoções. Então eles estão totalmente ligados, por isso que eu acabei de falar para vocês, né? Às vezes quando a gente tem uma emoção, uma sensação, essa conexão entre cérebro e intestino acontece através desses neurotransmissores. E no intestino, um desses neurotransmissores, que é um neurotransmissor super importante, que chama serotonina, não sei se vocês já escutaram falar, ela é um neurotransmissor que causa bem-estar, prazer. No intestino tem estudos que falam de 70% a 90% que esse neurotransmissor é produzido no nosso intestino. Então imagina, para a gente que não tem uma saúde intestinal saudável, a gente vai estar sendo afetado por uma baixa produção desse neurotransmissor de bem-estar. E ele é fundamental para a gente não ficar depressivo, para a gente não ficar triste, para a gente não buscar comida como fonte de prazer. Então aquele paciente que tem muita compulsão, às vezes eu olho o intestino dele, tá todo ruim, o sono dele tá todo ruim, então ele já não dorme bem, ele já acorda cansado, ele já quer aquele prazer pela alimentação, juntamente com o intestino que não produz serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, ele vai querer comer, ele vai querer o prazer imediato. Só que o prazer da comida ele é muito rápido. Então aquele paciente ele começa até a se sentir que está mais triste, que não está tendo tanta alegria. E isso está tudo completamente ligado à sua saúde intestinal. Não sei se alguns de vocês se identificam. Então, mais uma coisa que esse intestino vai interferir na nossa performance a nível emocional, a nível mental, a nível de alegria, de disposição e de vitalidade. E um intestino que tem esse desequilíbrio de microbiota, essa leaky gut, uma hipersensibilidade alimentar, uma questão de digestibilidade, ele começa a ser afetado, ele começa a ser machucado e a nossa produção de serotonina também vai ser afetada. E aí a gente vai buscar prazer através de outros meios. Então, se a gente recupera essa saúde intestinal, a gente também vai estar falando de uma recuperação a nível de emoções, a nível mental. Então, assim, para vocês entenderem como que é essa ligação. Então, a gente já falou de sistema imune, a gente falou já de eixo intestino-cérebro, a gente já falou de tudo que a gente come, né? Vai nutrir essa microbiota que vai trazer aí todo esse equilíbrio. Então, é muita coisa, né? Por isso que eu falo que é o nosso segundo cérebro que está relacionado com o nosso intestino. E agora que vocês entenderam, a gente vai entender como cuidar desse intestino o melhor possível. Bom, agora a ideia é pegar esse tanto de conhecimentos que eu fui trazendo aí para vocês numa linguagem muito fácil e colocá-los em prática. A verdade é a gente vê como que tem tanta ligação, né, desse intestino com a nossa performance, com a nossa saúde, vitalidade, imunidade, com as nossas emoções. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai reprogramar esse intestino através de estratégias nutricionais. Tá? Então sempre é importante a gente fazer todo aquele acompanhamento, entender como que tá esse intestino e aí a gente vai reprogramando. A gente tem vários programas a nível intestinais de reparação, de digestibilidade e aí vai depender do que cada um precisa individualmente. Mas eu vou falar alguns pilares importantes para fazer com esse intestino em recuperação. O primeiro pilar é a gente entender como estão nossos sinais e sintomas, como está o odor das nossas fezes, se a gente tem muito gases, se a gente está com distensão, todos aqueles sinais e sintomas que eu falei, falta de digestibilidade, azia, gastrite, aí já vem mais para cá, né? Mas tem a ver com digestibilidade também, má absorção, se você está muito fadigado, cansado, se você tem uma anemia de repetição, então tudo isso tem a ver com a sua saúde intestinal. Então o primeiro passo é tomar consciência, entender os sinais e sintomas, entender como está a sua saúde intestinal.
O segundo passo é você definir com a sua nutricionista qual estratégia alimentar vai ser melhor. E aí vai depender do que ela identificou, do que você identificou a nível assim, nossa, Ju, é eu tomar leite que meu organismo distende. No Ju, não tem nenhum alimento que eu perceba. E aí a ideia é trazer uma alimentação mais low FODMAP, que a gente chama que é uma alimentação menos fermentativa. E aí o nutricionista vai ter toda uma tabelinha dessa alimentação menos fermentativa, que é a mais indicada para a gente tratar o intestino pelo menos 1, 2 meses. É uma dieta que não é tão fácil, ela exige aí algumas questões de quantidade, né? Mas ela pode ser um bom coadjuvante para a saúde desse intestino, né? Pode ser uma estratégia muito eficaz. A gente não sugere ficar com ela mais de 3 meses, porque é uma estratégia bem baixa em fibras. Então, assim, a ideia é dar um descanso na digestibilidade com essa estratégia mais low FODMAPs, trazer menos fermentação, menos gases, mas eu não parto para ela sempre de primeira. Primeiro eu tento fazer algo mais identificando ali se eu consigo recuperar aquele intestino, repovoar, se eu consigo colocar algumas enzimas digestivas, para depois, se esse intestino realmente não melhora, eu parto para essa estratégia que a gente chama Low FODMAPs. A gente tem algumas regras, algumas demandas aí a nível nutricional, de comer mais lentamente, de comer menos quantidade, de não exagerar se a sua digestibilidade não está tão legal, de evitar líquido durante a refeição, de usar algumas enzimas digestivas, mas isso vai depender dos seus sinais e sintomas. A nível prático, gente, a gente vai também evitar todos aqueles alimentos que a gente adora, o álcool, o açúcar, alimentos de difícil digestibilidade, alimentos de alta fermentação. Então, às vezes a gente tem que fazer uma retirada de lácteos, mas em geral a gente precisa trabalhar mais uma vez comida de verdade, dietas anti-inflamatórias e trabalhar uma dieta mais low FODMAP, menos fermentativa. Juntamente com isso, a gente trabalha muito a cicatrização daquela leaky gut, né, que eu falei, com glutamina, aloe vera. Isso a nutrição funcional trabalha bem, assim, então todo nutricionista funcional tem essa visão, né? Esperamos que tenha. E a gente trabalha também com aquela cepas de probióticos, se é indicado ou se não. A gente tem alguns ativos nutracêuticos que também ajudam a desinflamar, a melhorar a vitalidade, a motilidade intestinal. A gente tem também as enzimas digestivas que eu adoro. Então, assim, se eu sei que aquele paciente está precisando ali, se ele distende, se ele tem gases, eu entro com um pool de enzimas digestivas. O pré-biótico, que seria a fibra, vai depender, porque muitas vezes a gente consegue através da alimentação. Agora, se é um adolescente que não come nada, aí às vezes eu entro com um sachêzinho de fibras em pó, que também ajuda bastante a complementar essa fibra e a nutrir as nossas bactérias boas. Como eu falei para vocês, o intestino está muito ligado com o nosso cérebro, então quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente também pensa em equilíbrio, em meditação, em respirações guiadas, porque está muito ligado. Então, se você começa a ter um estilo de vida mais saudável, modula esse estresse, modula seu sono, isso tudo vai ser impactado no nosso intestino. Tem muita gente falando sobre práticas, né, de mindful, aquelas práticas que te trazem presença, de comer mais devagar. Então, tudo isso é muito importante, porque o nosso emocional, o nosso eixo intestino-cérebro está muito ligado. Outras coisas que a gente sempre indica, né, é a atividade física. Então, juntamente com a alimentação, mais essas práticas que a gente está citando, a atividade física ela vai estar ajudando a gente principalmente a fazer aquele equilíbrio de serotonina, de bem-estar, do prazer, vai estar ajudando nessa vitalidade, nessa performance. Então, mesmo que você esteja aí fadigado, comece de algum lugar, né? Então, se você não faz nada, comece a fazer uma boa caminhada, praticar um yoga, encontre alguma atividade física que você goste, porque isso vai ajudar no equilíbrio do corpo como um todo e, claro, na sua vitalidade e performance.
E aí no final a gente vai comemorando cada ganho, porque só quem sofre com o intestino ruim sabe o tanto que é bom a gente ver aquele cocô bonito, a gente indo ao banheiro todos os dias, não ficando enfesado, né? Porque eu falo que aquele excesso de fezes ali parado vai trazendo toda essa questão de neurotransmissores, de falta de digestibilidade, daquela barriga distendida. Então, cada ganho que a gente tem com tratamento intestinal, ele é maravilhoso. Então, assim, normalmente a gente vai fazer toda essa recuperação, essa repovoação de microbiota, né, para trazer ali um ambiente mais propício para as bactérias boas. A gente vai repovoar, redistribuir. Então tem muitos protocolos intestinais. Aqui no consultório eu divido ele em etapas e a gente vai sentindo, a gente vai desinflamando esse intestino, melhorando essa população que vive nele através da alimentação, atividade física, de um sono reparador, modulando práticas de estresse, fazendo yoga, respirações guiadas, meditações, o que você gostar. O importante é que a gente encontre esse equilíbrio que vai refletir muito na nossa saúde intestinal e, consequentemente, na sua performance e na sua imunidade.